Amém? Vamos a nossa cabeça um minutinho. Pai, nós te agradecemos pela tua graça, pelo teu amor, pelas tuas misericórdias. Te pedimos em nome de Jesus que o Senhor ilumine nosso coração, nosso entendimento, para que possamos receber a tua palavra no nosso espírito e que ela possa ser um fundamento para a nossa fé. Tua palavra diz que nós conheceremos a verdade e ela nos libertará. Pai querido, ensina-nos a ser livres em Ti, a andar na Tua condição, em nome do Senhor Jesus. Amém. Uma das coisas mais difíceis de nós entender é que o nosso pensamento, o que você pensa, o que você fala negativamente, afeta totalmente a tua vida de fé. Quando nós recebemos uma nova natureza, você recebeu a natureza de Deus, as tuas palavras têm muito mais poder do que você imagina. E a tua palavra pode ter poder para causar dano, ou pode ter poder para trazer bênção. Como nós recebemos a natureza de Deus, a tua confissão, ela chama a condição de Deus para qualquer circunstância que você está. Então tudo muda. Paulo diz lá, olha, desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Paulo não estava falando para você levantar do meio dos defuntos. Ele estava falando para nós sermos diferentes daqueles que são mortos espiritualmente. Ou seja, Paulo estava falando com a igreja, para a igreja de Éfeso, e estava dizendo, irmãos, vocês são nova criatura, vocês têm uma nova natureza, mas vocês estão vivendo como o velho homem, nas limitações do velho homem. Então vocês precisam despertar, levanta dessa condição e procura saber qual é a vontade do Senhor. Ou seja, entenda o plano de Deus para a tua vida. Então nós podemos nos reunirmos aqui e você pegar essas ministrações, mas se você não começar a desenvolver um relacionamento com Deus, onde você começa a se alimentar da palavra e para se entregar ao Espírito Santo, a tua confissão não muda. A nossa maneira de pensar não muda, porque ele é muito forte em nós. Paulo fala que é uma fortaleza. Ela é algo que está impregnado em nós, porque nos acompanhou a vida inteira. Então, quando você lê a palavra de Deus, ela diz que Jesus é a tua paz, e você está atribulado, você fala, mas como que pode ser isso? Eu estou atribulado, né? Quando você vê a palavra de Deus dizendo que Ele supre a tua necessidade, mas você está passando um momento difícil, você fala, olha, se eu não fizer não der um jeito, não é Deus que vai me sustentar. Eu já ouvi muito crente falar isso. E não é dessa maneira. A condição para a vida de Deus para nós é justamente o que Ele diz. Então, quando Jesus estava com os discípulos, da mesma maneira que Jesus era a condição para os discípulos, Ele é para mim e para você hoje. E é isso que a palavra quer revelar. Que Deus é um Deus presente, que Ele é real, que Ele está comigo e você o tempo todo. Então Jesus e a palavra são inseparáveis, porque são a mesma coisa. Jesus, Ele foi o verbo que veio, a palavra que se fez carne. Ele voltou ao Pai. Mas quando você crê nessa palavra, essa palavra se faz vida de dentro de você, porque Ele é o próprio Cristo. Então eu preciso entender que Jesus nunca abandona o barco, que Ele sempre está comigo. O problema é como eu me comporto na viagem, no barco. Como eu me comporto nos problemas, nas circunstâncias. Se eu me comporto como um homem morto espiritualmente, ou se eu me comporto como um homem vivo espiritualmente. Aquele que entende Deus. Então eu queria que você abrisse comigo no Evangelho de Mateus, no capítulo 8, versículo 23. E entrando Jesus no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande, que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo, Senhor, salva-nos que perecemos. E ele disse-lhes, por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo, que homem é este, que até os ventos e o mar obedecem? Engraçado é você entender que Jesus não estava dormindo. Mas a palavra diz que estava. Não, mas ele não estava. Quem estava dormindo eram os discípulos. Porque os discípulos não entendiam quem estava ali. Então Jesus, mesmo dormindo, vamos colocar fisicamente, no espírito ele sabia quem ele era. E ele sabia quem mandava em toda aquela circunstância. Então quando eles o acordaram naturalmente, ele simplesmente usou daquilo que ele sabia, da autoridade que ele tinha.
Quem estava tentando derrubar, afundar aquele barco, você sabe quem é o diabo. O diabo sempre quis matar Jesus. E ele queria matar os discípulos também. Por que ele podia fazer aquilo? Porque quando Adão pecou e Eva, ele entregou a autoridade desse planeta para Satanás. Por isso que o diabo, quando tentou Jesus lá no deserto, ele disse, olha, tudo isso foi me entregue, eu dou a quem eu quiser. Ele não estava mentindo. Realmente, ele tinha sido entregue essa terra para ele. Mas Jesus disse, olha, o verdadeiro Deus não é você. Eu só dou culto ao meu Pai. Só me curvo diante dele. Então ali, quando Jesus estava naquele barco, ele sabia quem realmente mandava. Então no momento que Jesus se levantou e disse, vento, acalma-te, mar, acalma-te, tudo fez bonança. E os discípulos falaram, quem é esse? Que até os ventos, o mar obedece. Mas antes Jesus tinha dito, ó homens de pequena fé. Porque Jesus estava falando que tudo é possível pela fé. Jesus estava mostrando que era através da fé que ele ia fazer aquilo ali. E ele disse, se a fé de vocês fosse maior, vocês poderiam, vocês mesmos, fazer isso. É isso que ele quis dizer quando ele falou homens de pequena fé. Ele estava dizendo que impede de vocês de fazer o que eu vou fazer agora. É o nível da fé de vocês. Por isso que quando ele chegou em Marta e Maria, ele disse, para ressuscitar Lázaro, ele disse, olha, tudo é possível ao que crê. Se você crê, você verá a glória de Deus. Então, o nosso maior problema é como nós não edificamos a nossa fé o suficiente para entrar na condição de Deus diante dos problemas. Você depara com um problema, ele parece que é maior que Deus. Geralmente é assim. Nós nos assustamos com algumas circunstâncias. Quando um médico dá um relatório, quando você vê a economia do jeito que está, quando você sofre alguma pressão e vem ansiedade, vem medo, e você olha a palavra e parece que a palavra não tem vida. Parece que ela não tem condição de mudar aquilo. Mas aqui Jesus mostrou para eles, porque para eles, naturalmente, aquilo era impossível. Da mesma maneira que Jesus estava ali, ele está comigo e você o tempo todo. Ele nos deu a autoridade dele. Ele disse, nunca te deixarei, jamais te desampararei. Essa era a condição ali naquele barco. Então aqueles discípulos estavam dormindo por quê? Porque eles eram mortos espiritualmente. Eles estavam acordados no natural. Geralmente nós ficamos muito acordados com o natural, você já notou? Você olha o que Deus diz, mas o problema fica mais vivo do que o que Deus diz. Eu sei que Deus diz isso, mas... Eu sei que Deus diz isso, mas você não sabe o que eu estou passando. E aí alguém fala para você, você tem que ter fé. Eu já tenho fé. Não é assim? Por quê? Porque nós não conhecemos a verdadeira condição do nosso coração. Eu contei para vocês que numa das viagens que eu fiz, que eles erraram o horário da passagem do avião para mim, eu tive que ficar até 2 horas lá. E de repente, a hora que eu vi, eu estava meio atribuladão. E Deus disse, você tem 2 escolhas, ou você escolhe a minha paz, ou você vai deixar essa condição dominar você. Então, olhando, não era fácil voltar na paz, ter paz. Mas eu preferi. E à medida que eu fui me entregando a Ele, orando quieto ali, me fortalecendo, aquela paz veio, porque Jesus é a nossa paz. Tudo que Ele disse que Ele é. E aqui nesse barco Ele era tudo. Ele era o refúgio, Ele era a paz, Ele era o Deus Todo-Poderoso. E quando os discípulos acordaram Ele moveu toda aquela condição. Porque quando Ele acalmou o mar e o vento, e se fez bonança, ou seja, se fez paz, todo mundo ficou, que Deus, que Deus é esse? Quem que é esse? Olha o poder que Ele tem. Você imagina a festa que os discípulos fizeram lá. É como Deus quando faz um milagre na nossa vida. Você fala, Deus é Deus. Nossa, que olha, Deus fez isso. Mas quando você não vê, é totalmente diferente. Fica atribulado, fica questionando Deus. Por isso que Jesus falou, homem de pequena fé. E às vezes quando Deus olha para mim e para você, e Ele vê as dificuldades que a gente tem, e você está lá tentando mudar Deus, tentando acordar Deus, e Deus está sempre acordado, Ele diz, filho, que pequena fé. Mas Ele te ama do mesmo jeito. Você entende? Então por isso que às vezes parece que Deus não quer fazer as coisas. Não é que Ele não quer. É que nós não edificamos a nossa fé o suficiente para entrar naquela condição onde Deus pode se mover. Que é a nossa incredulidade que impede Deus. O nosso medo,
Ah, eu creio, mas está aquele medo, aquele tormento. Então lá em Provérbios ele disse algo, ele fala, olha, não deseje ou não tenha inveja do manjar do ímpio, daquele que é morto espiritualmente. Porque assim como ele pensa no seu coração, assim ele é. Você entende? Então o problema é como nós pensamos em relação a Deus. Como é Deus para mim? Qual é a condição de Deus para mim nos dias de hoje? Os problemas que você depara. Porque quando o inimigo lança os ataques, ele quer te convencer que ele que ele tem a última palavra, que ele é que manda. Que não tem jeito de mudar aquilo, que não vai mudar aquilo. Eu estava em Rondonópolis agora e no último dia, depois que eu ministrei, o pastor lá, amigo meu, pediu para uma moça dar um testemunho. Ela tem 30 anos, é filha de uma professora, de uma das meninas que frequenta a igreja. E a mãe, quando viu ela naquela condição, ela estava numa depressão profunda, comentou com essa menina na sala de aula, e a menina falou, olha, eu vou numa igreja, a gente pode ajudar ela. Mas essa moça, ela tinha se convertido quando era na adolescência. E depois ela foi para outros caminhos, ela mexe com o negócio de teatro, agora está entrando fazendo curso da polícia militar, esse negócio tudo. Mas quando ela começou esse problema, começou subitamente. Ela começou a sentir medo, começou a se isolar, aquela ansiedade, tudo. E ela já não tinha uma vontade de sair com os amigos. E vinha muita angústia, muita tristeza. E ela foi ao médico e o médico falou, você está com depressão. E começou a receitar remédio. Em vez de melhorar, começou a piorar. Ao ponto dela estar tomando vários remédios tarja preta e nada mudava. Estava indo cada vez pior. E por fim ela não saía mais nem do quarto. Depois ela já não comia mais. E quando ela foi conversar com esse pastor, ele disse para ela, ele falou, olha, eu posso orar e te ajudar, mas você vai ter que se ajudar. Ele ouviu ela por bastante tempo e falou, agora eu quero saber se você quer sair disso. Ela falou, eu quero, claro que eu quero. Ele falou, então tá bom. Então todo dia você pode vir aqui na minha casa, ou eu ou minha esposa vai tirar todo dia um tempo com você, incentivando você a confessar a palavra, e só que você procura fazer isso na sua casa também. E ela concordou, e ela começou a fazer aquilo. E ela pegou com tanto ímpeto, com tanta garra, que até ele se espantou o jeito que aquela moça se lançou naquilo. Todo dia, ela encostava o carro lá. Eu vim orar, você pode tirar um tempo comigo? Posso. E começou a ajudar ela. E ela disse, eu estou me sentindo tão bem, eu não estou mais sentindo falta desses remédios, eu não quero mais tomar esses remédios. Ele falou, olha, eu não posso tirar os remédios de você, mas aí é uma decisão tua, né? E ela, dali a alguns dias, tinha consulta com o médico. E ela foi ao médico e o médico notou a melhora nela. Ele falou, você está tomando todos os remédios? Eu falei, vou ser sincero, estou tomando nem metade dos remédios. Ele falou, então continua assim. Ela voltou dali um tempo, um mês mais ou menos, e ela já tinha parado de tomar todos os remédios. E nesse intermédio ela não comia. E aí ele falou, você precisa se alimentar. E ela falou, mas eu não consigo comer. Ele falou, consegue sim, eu vou orar com você. E você vai tomar uma decisão em cima dessa palavra. Você vai ligar para alguns amigos teus que você gosta e vai convidar eles para jantar e você vai comer. E ela pegou e fez aquilo. Só que ela ligou, ninguém quis ir com ela, porque quando você está com problema, os amigos somem, né? Mas ela foi sozinha no restaurante. E ela pediu, não lembro se foi uma pizza, o que foi lá. E só que, a hora que ela pediu, ela não tinha fome. Ela falou, Senhor, o Senhor está cuidando de mim. Então, pela fé, eu vou pôr isso na minha boca. Eu sei que eu vou conseguir comer. E quando ela comeu o primeiro pedaço, ela disse que aquilo abriu o apetite dela. E a partir daquele momento, ela não ficou mais sem comer. Ela voltou a comer normalmente. Ela, no momento da crise, dava tanto desespero nela que por várias vezes, entre Rondonópolis e Cuiabá, tem uma serra muito perigosa. E ela pegava o carro e ela saía na rodovia, ela falava agora, e ela acelerava com tudo. Ela falava, agora eu quero entrar de frente com o caminhão. E ela ouvia Deus falar no coração dela, você pode tentar o que você quiser, mas eu tenho um plano para a tua vida.
E ela falava que aquilo falava alto dentro dela. E ela começava a chorar e parava o carro no acostamento. Aí ela voltava para casa. Dali uns dias vinha aquele negócio, ela saía de novo. Mas Deus libertou essa moça totalmente. Está totalmente recuperada. Já faz meses, ela está prestando concurso, ela está na faculdade. Voltou a fazer tudo que fazia antes. Então você vê a importância que tem a palavra na tua vida. O poder que tem a palavra de Deus. Quando nós decidimos realmente confiar que Deus, Ele não pode mentir. Ele não pode falhar com a gente. Então, quando você começa a passar esse tempo com Deus e edificar a tua fé, é nesse lugar que Deus vai te levar. No início, é meio difícil, porque a gente não tem muito discernimento do que Deus está fazendo. Não entende como que Deus vai mover aquilo. Então vem aquele monte de dúvida dentro de nós. Então, quando Jesus estava com aqueles homens ali, Ele pôde mostrar para eles até onde eles poderiam chegar. Todo o andar de Jesus com os apóstolos, Jesus era a Bíblia dos apóstolos. Ele era o livro deles. Era uma carta escrita num homem. Então, tudo que Jesus depois falou que eles poderiam fazer, Jesus fez antes por eles. Você entende? Os milagres, a autoridade sobre o diabo, a autoridade sobre as circunstâncias. Então, quando eles receberam o Espírito Santo, receberam uma nova natureza, e eles começaram a entender aquilo no coração deles, aqueles homens mudaram esse planeta. Eles pregaram o Evangelho nos confins da terra. E aonde eles iam, Deus era com eles. Você entende? Porque dentro do coração deles estava gravado, estava vivo o que Jesus fez, o que Jesus era. Eu queria que você abrisse em João, capítulo 16, e ver algo que Jesus fala. 16, 33. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, ou tribulação, passareis por tribulações, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Você notou que Jesus falou que você vai passar por tribulação? Que vai vir aflições? E às vezes nós não entendemos que a gente começa a ler a palavra, orar, andar com Deus e começa a vir problema. E você fala, mas eu estou andando com Deus, eu estou orando, eu estou indo na igreja, estou dando minha oferta. Por que Deus, Ele está dizendo que você está no mundo que jaz no maligno? O apóstolo João diz que esse mundo jaz no maligno. O diabo é vencido, mas ele não parou de se mexer, ele está operando nesse planeta. Então ele lança todo tipo de pressões. Mas olha o que Jesus disse, você passará por tribulação, ou você terá aflição, mas tem bom ânimo. O que Jesus está dizendo, a minha vitória é tua. Ele está dizendo, não há nada que você vai passar que eu já não tenha vencido. E ele disse, eu estou dizendo isso para que vocês tenham paz em mim. Ele falou, eu estou dizendo isso para que você descanse, que você não entre no esquema do diabo, que ele quer parar você, ele só sabe matar, roubar, destruir. Ele está o tempo todo lançando todo tipo de pressão na nossa mente, medos, ele lança tormentos, ansiedade, insegurança. Você já notou que às vezes está tudo bem, subitamente vem uma seta na tua mente? De repente vem uma notícia meio desagradável, e aí a gente já embarca naquilo. Quando os discípulos estavam com Jesus, estava tudo bem, mas de repente se levantou uma grande tempestade. Se levantou uma tormenta naquele lugar. E eles correram, ô Jesus, acorda. Será que você não está vendo que nós vamos morrer? As ondas estão cobrindo o barco, nós vamos morrer. E Jesus, ô homem de pequena fé, até quando estarei convosco? Acalma-te. Jesus estava dizendo, eu estou aqui. Eu sou a tua paz. Eu sou o teu refúgio. Eu sou a tua fortaleza. Então, às vezes nesse momento que eu estou falando, você fala, você não está na minha pele, você está falando uma coisa muito bonita, mas você não sabe o que eu estou passando. Mas isso já é justamente para você entender que você está passando por algo, mas você não está sozinho, tem alguém no barco com você, chamado Jesus. Essa palavra, se você atentar para ela, ela pode mudar qualquer situação, qualquer circunstância. Mas às vezes o que está impedindo é como você está se vendo. Assim como o homem se vê no seu coração, assim ele é. Eu não vou conseguir. Não tem jeito. Fulano também já passou por isso, eu vou passar também. Pensa desse jeito. Não dá, não consigo.
Mas que tal você mudar a tua maneira de pensar? Que tal você mudar a tua confissão pelo que Deus diz? Que tal você fazer isso? Que tal você ter bom ânimo nesse momento da aflição e entender que Jesus está com você no barco? E começar a procurar saber o que Deus diz a respeito do teu problema. O que Ele pensa a respeito do teu problema. Quando nós deparamos com problemas de enfermidade, o que você faz? Você corre para o médico e vai, ele receita os remédios e você põe toda a tua confiança naquele remédio. Mas quando Deus diz que Ele é o Senhor que nos sara, nós não conseguimos pôr a mesma confiança. Nós olhamos para um comprimidinho, você nem sabe do que é feito, mas eles disseram que a hora que você tomar aquilo, as coisas vão mudar. E você põe toda a tua fé naquilo. Não estou dizendo que é errado você tomar remédio. Eu estou dizendo para você entender como funciona a fé. Você põe a fé naquilo. Você não sabe se aquilo foi feito de farinha, mas você põe a tua fé naquilo. Não, porque fulano de tal disse. Você entende? Quando o governo fala que a economia, quer dizer, mostra que está tudo balançando, mas Deus diz que Ele tem tudo sob controle, que Ele supre as nossas necessidades. Nós não conseguimos pôr essa confiança em Deus. Nós colocamos a confiança no que nós estamos vendo, porque nós andamos pelo que a gente vê, naturalmente. Os discípulos ali, eles viram uma tempestade, estava ali. A diferença é quem estava com eles. Quem tinha a última palavra. Então, em relação a todo problema que eu e você passa, Deus tem a última palavra. Então, Ele precisa nos levar à condição dEle. Você entende? Ele nos conduz lá. Não é? Você olha para uma situação e você está ciente dela, consciente dela no teu homem natural. Então, quando você olha, você já sabe a história daquilo que vai acontecer naturalmente. Quando você começa a ir para Deus, Deus não está olhando para a situação. Jesus não olhou se o barco ia afundar, não. Ele simplesmente disse, para tudo. Quando você vai para Deus, é o que Deus diz que começa a importar. É o que Ele fala. O que Deus diz a respeito daquele problema? Então, quando eu leio aquilo, a minha alma não entende. Nosso homem natural. Mas como pode ser isso? Como que Deus vai fazer isso? Como que pode ser? É impossível. Você entende? Fica cogitando. E aí você confessa um pouquinho, mas o problema não muda. O que acontece? Você para de confessar. Você está orando, mas o problema é muito grande, você não consegue mais parar para orar, porque o problema tomou conta das suas emoções. Aí você não consegue. E aí você fica daquela maneira. Como que isso vai mudar? Somente quando você sente, né, as sensações no teu físico. Nós não conseguimos. Por isso que eu estava falando daquela moça. Ela teve muita fé. Uma menina simples daquela. Porque ela estava passando por uma pressão, mas ela resolveu crer e agir de acordo com o que Deus dizia para ela. É isso que muda tudo. É quando muda a minha maneira de pensar, a minha maneira de agir. Eu começo a respaldar as minhas atitudes no que Deus diz. Então, quando você começa a passar tempo com o Espírito Santo, você começa a orar no Espírito, diz que os frutos do Espírito é paz, é benignidade, é mansidão, é bondade, é domínio próprio, é fé. É esses frutos que vai nascer da tua comunhão com Deus. Por que é fruto? Porque é tudo, porque a essência é Deus. Quando você começa a ter comunhão com Deus, o que Deus é, começa a dar fruto na tua vida. O que é? A bondade, a mansidão, a fé, o amor. Começa a ficar forte dentro de você. Todas essas forças, tudo que Deus é. A paz. Você começa a descansar em Deus. E é nesse lugar que você começa a entender quem é Deus para você. Eu estava precisando de um documento, já fazia quase um ano. E era uma coisa tão simples e eu não conseguia resolver. Antes de eu viajar agora, veio aquela ansiedade dentro de mim. Vai tentar resolver isso antes. Eu falei, não, agora eu estou saindo de viagem, não vou fazer. Estava uma paz diferente dentro de mim. Eu tinha tirado um período, me aquietando, me retirando, foi quase um mês. E as coisas aquietou muito. Falei, não vou. Eu vou agora fazer o que eu tenho que fazer. E eu viajei, fui ministrar. E eu acabei esquecendo daquilo.
Quando eu voltei, logo no outro dia veio aquilo forte de novo. Falei, não vou fazer nada agora. Deus está cuidando de tudo. Falei, até agora, isso mexeu comigo, não vou aceitar mais isso. Quando foi no outro dia, eu acordei, era umas 5 e pouco da manhã, e eu fiquei orando um pouco. E estava muito quieto as coisas. E aí veio o mesmo desejo de novo, só que aí eu sabia que não era o diabo. O diabo, quando ele joga uma pressão, ele joga um monte de ideia ao mesmo tempo. Ele te estica daqui, puxa dali. E por que você não faz isso? Dali a pouco ele manda você fazer de outro jeito. E parece que você ficar esticado de um monte de lado ao mesmo tempo. Mas quando é Deus, é muito quieto dentro de você. Te traz paz. Aquilo te fortalece. E veio muito forte dentro de mim. Liga lá agora. Aí eu liguei. Dali uma meia hora. A pessoa atendeu, o secretário dessa pessoa. Foi, queria falar com o fulano de tal, pera um pouquinho. Passou, a pessoa atendeu. Eu nem precisei falar. Ele falou, o documento eu já mandei providenciar para você. Já está comigo aqui uns dias, já era para ter te ligado. Desse jeito. Aí eu falei, eu posso pegar? Ele falou, olha, eu estou mentindo para você. Não está comigo, está com a pessoa que eu pedi para dar entrada para você, mas já deu tudo certo. Então eu vou te passar o telefone, você vai ligar para essa pessoa e já vai lá pegar. Eu liguei para a pessoa falou, você pode vir agora, está comigo. Algo que eu estava ali, antes vinha, quando eu me acalmei por dentro, quando eu comecei a colocar aquilo na mão de Deus, Deus se moveu. Então as coisas, a palavra diz assim, tu, Senhor, conservará em perfeita paz aquele cuja mente está firme em ti. Por quê? Porque ele confia em ti. E nessa paz, você sabe o que tem nela? Saúde. Nessa paz tem equilíbrio. Nessa paz tem força. Porque quando você está em paz, fica tudo mais fácil. O teu corpo é beneficiado, a tua alma é beneficiada. A alegria volta. Por isso que o salmista diz, olha, quando eu habito nesse esconderijo e descanso, o que é descansar? Está em paz. A sombra do Onipotente, eu digo a respeito do meu Senhor, tu és o meu Deus. Olha como é que a fé muda. É o meu refúgio, a minha fortaleza. Eu confio em ti, porque o Senhor me livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. O Senhor me cobre com as suas penas, debaixo das suas asas eu estou seguro. A sua verdade para mim é um escudo, é um broquel. Você entende? A tua fé fica viva. É isso que acontece quando eu determino que eu vou começar a conhecer Deus, que eu vou começar a ter comunhão com Ele. Então esse tempo, ele é muito combatido pelo inimigo. Aquele tempo que você procura tirar para ler a palavra, que você tenta orar no Espírito Santo, você nem bem começa, o telefone toca. Não é assim? De repente a campainha aperta, chega alguém. É claro que você não vai deixar de dar atenção para a pessoa. Aí você atende o telefone, o assunto arrasta, a hora que você vê, aí você já tem que, mulher no caso, ou tem que buscar o filho na escola, ou tem que fazer a comida, ou você trabalha fora também. E o teu tempo se esvai, você entendeu? Quando eu passei esse período agora, Deus me retirou. Eu saía cedo e falava para minha irmã, estou indo. E eu ficava lá até 2 horas, 1h30, 3 horas, porque eu tinha que me retirar, eu precisava entender algumas coisas no meu espírito. Então, às vezes, dentro de você, você tem sentido essa necessidade. Essa necessidade que você está sentindo é Deus te chamando para um tempo maior com Ele. Você entende? Fica aquela coisa forte no teu coração, às vezes passa como um flash, um desejo de ler mais a palavra. Eu preciso ler a palavra. Eu preciso começar a ler. Eu preciso orar mais no Espírito. Eu preciso ficar mais sozinho com Deus. Você pensa que é só você que está pensando. Não, o Espírito Santo está te chamando para aquilo. Ele está te chamando para quê? Porque Ele quer te preparar para quando a tempestade vir, você saber quem é que está com você no barco. Você entende? Quando vir os problemas, você não vai buscar Deus para resolver os problemas. Você vai saber que Deus está com você nos problemas. E que Ele já resolveu aquilo para você. E aí você apoia a tua fé naquilo que Ele diz a respeito daquele problema. Quando Deus deu o Salmo 103 para Davi, o que Ele falou? Olha, bendiz a minha alma
E tudo quanto há em mim, bendiga o teu santo nome. Para que eu tenho que fazer isso? Para você nunca se esquecer dos benefícios. Que eu já te beneficiei. Que eu já preparei uma mesa para você. Qual o benefício? Nunca se esqueça que sou eu que perdoo as tuas iniquidades. Nunca se esqueça que sou eu que saro as tuas enfermidades. Nunca se esqueça que sou eu que te redimo da perdição, ou seja, que te salvei. Que te coroo de graça e misericórdias. Nunca se esqueça que sou eu que encho a tua boca de bens, ou seja, que supro as tuas necessidades e que renovo as tuas forças, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. É isso que o Espírito Santo está o tempo todo ministrando no nosso coração, quando eu e você está tendo tempo com Deus. Você entende? Deus te prepara para o teu andar, cada momento da tua vida. Cada momento, cada situação que nós passamos. Porque os ataques vêm fortes às vezes. Você sabe disso. Independente onde o inimigo te ataca, às vezes no lar, no relacionamento, no físico, nas finanças, vem como aquela tempestade. Vem para afundar o barco. Mas quando você sabe que ele está ali, quando você entende que ele colocou a palavra dele no teu coração e na tua boca para fazê-la cumprir, e você começa a agir sobre essa palavra, você começa a determinar ela. Então a primeira coisa que precisa ser mudada é aqui dentro de nós. É o nosso conceito de Deus. O que eu penso a respeito de Deus. E entender o que Deus pensa a meu respeito. O que Deus pensa a teu respeito? Nós falamos isso na última reunião. Quando você diz que está fraco, ele olha para você e diz, não, a minha alegria é a tua força. Quando você diz que não consegue, ele diz, você tudo pode, em mim que te fortaleço. Deus me vê assim, ele não me vê um derrotado, ele me vê reinando em todas as áreas. Então eu preciso entender isso. Como, Versilei? Passando o tempo necessário com Deus. Pegando a palavra, mudando o meu pensamento de acordo com a palavra. Se às vezes você se sente fraco, pega versículos que falam que ele é a tua força, que você tudo pode, começa a meditar nisso. Começa a confessar, começa a agradecer a Deus por isso. Você vai vendo que a tua condição vai mudando. Quando é o medo, o que Deus pensa a respeito do medo? A palavra diz que ele não nos deu espírito de medo, mas espírito de poder. Você entende? Ele nos deu o Espírito Santo habitando dentro de nós. Então quando vem aquele medo, você fala, eu tenho medo. Começa a dizer, não, eu não te aceito medo. Pois o meu Deus diz que nenhum mal me sucederá. Ele disse que o anjo dele acampa ao meu redor. Versilei, por que você está falando isso? Porque se nós queremos avançar em Deus, a nossa maneira de pensar tem que mudar. A nossa confissão tem que mudar. As primeiras coisas que tem que mudar. Por isso que Deus diz, olha, a minha palavra está muito perto, esse que eu te proponho entre a vida e a morte. Você entendeu? E ele diz, entre o mal e o bem, esse que eu coloco as minhas palavras no teu coração e na tua boca, nos teus lábios. Para quê? Para você fazê-la cumprir. Então eu escolho o caminho. Então quando eu medito nessa palavra, quando eu passo tempo com ela, quando eu oro no Espírito, Deus está tendo a condição de pegar e se revelar no meu coração. Ficar vivo dentro de mim. Deixar minha fé viva. E aí você olha para situações que você antes tinha medo delas e agora você olha e encara elas com a condição de Deus. Você fala, você não vai me parar. Eu tudo posso naquele que me fortalece. O Senhor é a minha força. Maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Tem hora que você fala esses versículos, parece que não tem poder nenhum. Mas quando fica vivo aqui dentro, eles te conduzem no meio do deserto. E você chega na condição de Deus. Então precisamos fazer isso. Por isso que Paulo disse, olha, vai lá em Efésios, no capítulo 5. Versículo 14. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos. E vai acontecer o quê? E Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas procurai, mas entendei qual seja qual seja a vontade de Deus. Então ele está dizendo, desperta.
você tem uma nova criatura. Você é uma nova criatura, você é filho de Deus. Foi isso que aconteceu. O dia que você aceitou Jesus. Você recebeu uma nova natureza. Você recebeu a condição de Deus dentro de você. E o que Paulo está falando, desperta essa natureza. Acorda. Não viva como o mundo vive. Não pense como o mundo pensa. Não coma os manjares que o ímpio come. Desperta, ó tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos. Ou seja, se levanta, atenta para a tua condição e Cristo vai te esclarecer. Cristo vai se revelar para você. Foi isso que Jesus fez para aqueles homens naquele barco. Aquilo nunca mais saiu do coração deles. Eles falaram, esse é Jesus que nós estamos andando com ele. Olha o poder que ele tem. Quando Jesus foi para o céu, eles disseram agora, no nome daquele Jesus, que para a tempestade, que ressuscita mortos, que limpa leprosos, que cura enfermos, que expulsa demônios. É no nome dele que nós vamos pregar esse evangelho. Mas aquilo era vivo para dentro deles. Há uma diferença quando a palavra a gente lê e lê apenas a letra, e quando Deus revela ela dentro de nós. Quando o Espírito Santo veio e revelou aquilo dentro deles. Então Paulo aqui estava dizendo para a igreja, desperta, levante-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Não seja nécio, anda como sábio, procura saber qual é a vontade do Senhor. Qual é a vontade do Senhor para você? Que você é mais do que vencedor, que você tudo pode naquele que te fortalece, que nenhum mal te sucederá, que Ele é o Senhor que te sara, que Ele perdoa as tuas iniquidades, que Ele supre as nossas necessidades, que Ele renova as nossas forças. Por isso que Ele falou, medita para não esquecer, louva para não esquecer, me adora para não esquecer, fala isso para você não se esquecer, até isso mudar o teu pensamento, mudar a tua confissão e ficar vivo dentro de você. É isso que Deus quer promover dentro de nós. Então, se você quer mudanças, começa a tentar agora. Começa a passar mais tempo com Deus. Eu sei que alguns de vocês talvez enfrentou muita coisa para estar aqui hoje. Você entendeu? Porque geralmente quando tem um evento, quando tem reuniões, o inimigo faz tudo para você não vir. Ele não quer que você venha. Você entende? Aí dá sintoma de enfermidade, dá algum problema, você entendeu? Acontece algum imprevisto. Mas tudo aquilo é para impedir. Porque às vezes aquela palavra que você ia ouvir poderia mudar toda aquela condição. Tudo. Eu já teve vezes de eu ir ministrar e vim tudo quanto é sintoma. Dor, coisa, tudo aquilo. E o inimigo fala, não vai, você não vai conseguir ministrar. E aí eu bato o pé e falo, eu vou, em nome de Jesus. Fala, Senhor, tu és a minha força. Quando termina a reunião, não tem mais nada. Porque o inimigo não queria que eu desse aquele passo, não queria que eu levasse aquela palavra. Então é isso que ele tenta fazer com nós. Você entende? E a mesma coisa, quando você vai orar, nos primeiros dias vai tudo bem, depois já começa a vir uma enxurrada de coisas para você não passar tempo orando, para você não ler a palavra. E aí você para. É nessas horas que nós temos que estar desperto, muito acordado. Você fazer daquele teu momento com Deus um momento sagrado. Fala, não, Senhor, esse é o meu tempo. Se você não conseguiu orar de manhã, orar à tarde, se não conseguiu passar a tarde, passar a noite, mas não deixa passar esse momento teu com Deus, porque é a tua fonte. É a condição para você reinar em Deus. Você entende? Por isso que ele está falando, você tem que ficar muito atento, despertar, acordar. Essa palavra é espírito e vida. É vida para os que acham. É saúde para o nosso corpo. A primeira coisa que vai ser mudada não é o teu problema, é você. Deus quer aumentar a tua fé, para você acreditar mais nele, confiar mais nele, para ele poder se mover e mudar as coisas. Ou para nos convencer que ele já fez aquilo. Porque quando você vive, você entra na condição da fé, você fala, muito obrigado, porque já está feito. Eu creio que está feito. Você não tem, mas você crê agora. Há uma certeza dentro de você. Muito obrigado, você começa a agradecer. E aquilo se torna a vida dentro de você. Então, tudo acima de qualquer coisa que eu preciso fazer é me relacionar com Ele. Porque Ele conservará em perfeita paz aquele cuja mente está firme nele, porque confiou nele.
Então, a minha confiança em Deus me conserva na perfeita paz de Deus. No descanso. Lá em Hebreus, o escritor de Hebreus diz, aqueles que creram entraram no descanso. Descansaram. Então, não há nada que Deus não queira fazer. Ele não faz acepção de pessoas. O problema não é Deus. É como eu me comporto diante do problema. Então, a maneira certa de eu me comportar é crendo que Deus é maior que o problema. Então, eu preciso passar mais tempo com Deus. Você entende? Às vezes você vai começar, eu sei que a maioria de é cristão, mas você começa a ler a palavra, parece que não tem pé nem cabeça. É desse jeito mesmo. Você começa a ler os evangelhos, as cartas, parece algo sem nexo. Mas à medida que você vai passando e repassando e lendo, o Espírito Santo começa a pegar e vivificar aquilo, você começa a ver sentido em tudo que Deus faz. Aquilo começa a ficar vivo dentro de você. E aquilo que Deus revela no teu coração nunca mais vai embora, fica lá. Você entendeu? Fica lá dentro de você. Há um tempo atrás, bastante tempo já, eu lembro que o inimigo tentou me atacar fisicamente de novo. Foi no período lá que eu falei do joelho para vocês. E eu lembro que quando eu comecei a andar nesses princípios, eu fazia 1 ano mais ou menos, eu falei que eu estava debaixo de uma árvore, Deus revelou Isaías 53:4 para mim, verdadeiramente, Ele tomou sobre mim, eu chorei ali, e aquilo ficou tão vivo, e eu saí de problemas. Quando eu estava com esse problema, Deus falou, filho, aquilo que eu revelei para você lá é a mesma coisa hoje, não mudou nada. Aquilo que eu te falei lá é a mesma verdade hoje, se você só tem que confiar. Então Deus não muda. Quando Ele diz que Ele é a tua paz, Ele para a eternidade Ele vai ser a tua paz. Quando Ele diz que nenhum mal te sucederá, Ele sempre vai estar cuidando de você. Quando Ele diz que Ele é o Senhor que te sara, sempre vai ser o Senhor que te sara. Quando Ele diz que supre as nossas necessidades, sempre suprirá. Mas como Deus vai fazer? Eu não sei. Eu sei que Ele faz. E é assim que Ele age. Então Ele quer fazer isso na nossa vida. Você entende? Ele quer cuidar de mim, de você o tempo todo. Quer estar com você, não só nesse momento da reunião, não só quando você está com problema. Ele quer que entenda que Ele não abandona o barco. Ele está lá junto comigo o tempo todo. E Ele não está dormindo. Ele tem tudo sob controle. Por isso que no Salmo diz que o guarda de Israel não dorme nem dormirá. Você entende? Não dorme. Então imagina você tendo essa comunhão fortalecida. Deus tem mostrado algumas coisas que eu tenho perseguido elas, que eu não consegui chegar lá ainda, mas Ele já me mostrou que são degraus. Então, quanto mais eu determinar que eu vou chegar e subir esses degraus, eu entro naquela condição de Deus. E quando você entra é uma festa, porque aquilo está vivo dentro de você. Quer fazer isso com cada um de nós. Então, passa tempo com o Espírito Santo. Ore, meninos. Quando eu estou te falando, não é só para o momento da dificuldade. É para você conhecer quem é Deus para você. Nós precisamos de Deus como nosso Pai, como nosso amigo, como alguém que eu sei que está comigo. Nós não conseguimos nada nesse mundo sem Ele. Estamos numa batalha espiritual. Mas Ele está com cada um de nós. Você entende? Com você o tempo todo. Esteve comigo e você hoje, durante o dia todo. Às vezes a gente não percebe, porque nós estamos ligados só na alma, só na mente, só nos pensamentos. E aí você passa o dia, você nem notou que Deus estava ali. Mas estava ali o tempo todo com você. Ele não dorme. Quando Jesus disse, eu te deixo a minha paz eu te dou, eu não dou como o mundo a dá, Ele também falou, não se turbe o seu coração, nem se atemorize. Porque Ele está dizendo que Ele é suficiente para que você viva seguro. Confortável nele. Você entende? Então quando você levanta a tua mão, parece que nada está acontecendo. Muito obrigado, Senhor, eu te louvo por esse dia, pela tua graça, pela tua paz. E você olha para o teto, parece que nada está acontecendo. Porque você está no âmbito da mente, da alma. Mas à medida que você persiste, a palavra dele é espírito e vida. Essas palavras geram aquilo que você está confessando. Elas geram aquilo que você está meditando. Por isso que Jesus falou, a palavra que eu digo é espírito e vida. Sabe por quê? Porque Ele sabia.
Ele sabia que o poder que aquela palavra tinha. Ele era a própria palavra. Ele falou, eu sou um homem, nessa dispensação, sou o único homem vivo espiritualmente. Então a palavra que sai da minha boca sai com vida. Mas quando os discípulos nasceram de novo, a palavra que saía da boca deles também era espírito e vida. A palavra que sai da tua boca hoje é espírito e vida porque você nasceu de novo. Então há poder nas tuas palavras. Ah, eu não aguento mais, Senhor, não dá. Para de falar isso. Você tudo pode. Se policia que sai da tua boca. Não é radicalismo. É sabedoria. Apóstolo Paulo diz, não vos conformeis com este mundo, com a maneira que isso funciona, mas transformai-vos pela renovação do que? Da vossa mente. Para quê? Para você experimentar ou saber qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Qual é a boa vontade de Deus, a perfeita? É que a palavra dele na minha vida dê fruto. É que a palavra dele funcione na minha vida. É eu entender que ele já fez tudo. Que no mundo eu tereis aflições, mas ele venceu o mundo para mim. Que aquilo que eu estou deparando na minha frente, ele não quer que eu se esqueça que ele já perdoou, que ele já sarou, que ele já supriu, que ele já renovou as minhas forças. É isso que ele é para mim e para você. E à medida que eu me firmo, ele me conserva na perfeita paz. E se há uma coisa que você precisa nesses dias é de paz. Senão encurta o teu tempo aqui na Terra, viu? Não estou vendo por medo, não. Por que tem tanto jovem doente? Por que tanta pessoa sofrendo de depressão? Por falta da paz. E não é essa paz aí. É a paz dele. É você entender que você está nele. Que ele é o teu pai, que ele é o meu pai, entender que ele está comigo, que ele está no barco, que ele é o meu Senhor, que ele está cuidando de mim, que ele já fez tudo, que agora eu posso chamar ele de pai, que eu posso chamar ele de Senhor, que eu posso chamar ele de Deus, porque ele é tudo para mim. Você entende? Isso gera paz. A você e ele. É engraçado quando você começa a passar por um momento difícil, mas à medida que você vai se envolvendo com Deus, de repente você nota que Ele está lá. Como você nota? Que vem aquela paz, vem aquela segurança. O desespero vai embora, a ansiedade vai, fica tudo quieto. E você sabe que é Ele que está ali. Tudo muda. Tudo muda. Então convida Ele. Todo dia. Passa um tempo com Ele. Jesus disse, você conhecerá a verdade. E ela te liberta. Sabe qual é a verdade? É saber quem Deus é para mim e que eu sou para Deus. Essa é a verdade. Que o diabo fala que você é uma tranqueira. O diabo prega que você não tem força, que você é um derrotado. Ele prega que você tem que viver com medo. Você tem que viver desesperado. Então eu estou preso nisso. Mas quando eu ouço Jesus, ele disse, eu já te libertei do império das trevas, transportei você para o reino, o meu reino, que é o reino do Filho do amor de Deus, eu já te abençoei com toda sorte de bênção, eu nunca te deixo nem te desamparo, essa é a verdade. E quando ela fica viva, eu fico liberto do medo, do sentimento de abandono, do sentimento de vítima. Eu não sou vítima, eu sou mais do que vencedor. É isso que ele quer ser para mim e para você. Culto de igreja não é suficiente. Por isso que as pessoas estão todo dia dentro da igreja e não resolvem nada. Porque eles acham que é a igreja que dá isso. Não é a igreja que dá isso. É a tua comunhão com Ele. Você conhece Ele lá na intimidade. E aí você entende que Ele está com você o tempo todo. Amém? Vamos curvar nossa cabeça. Pai, nós te agradecemos. Louvamos a Ti pela Tua graça, pelo Teu amor, Senhor. Eu te louvo por cada vida que está aqui nessa noite, Pai. Por cada família representada, por cada lar representado, Senhor. O Senhor conhece a necessidade de cada um, Pai. Ó Pai, a nossa oração é que em nome de Jesus, Pai, nós repreendemos toda ação do inimigo agora. Todo espírito de medo, de opressão, de ansiedade, de tormento. Pai, que essas mentes fiquem livres, Senhor. Que elas sejam saradas nessa noite, que a Tua graça substitua toda a pressão, a Tua paz, a Tua alegria preencha cada coração aqui nessa noite, Pai. Em nome do Senhor Jesus, envia os Seus anjos na nossa frente, acampa em torno desses lares,
Frustra todo plano, toda arma forjada do inimigo. E que possamos ter uma semana, Senhor, de graça, de vitória na Tua presença, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém.